Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: levanta-te, pega o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, pois aqueles que procuravam matar o menino já estão mortos. José levantou-se, pegou o menino e sua mãe e entrou na terra de Israel. Mas quando soube que Arquelau reinava na Judéia, no lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Por isso, depois de receber um aviso em sonho, José retirou-se para a região da Galiléia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, dentro da oitava do Natal, nós celebramos nesse domingo a festa da Sagrada Família de Nazaré. Deus quer, com esta liturgia, instruir a nossa vida sobre algo fundamental até para a nossa salvação, que é a família. Na primeira leitura do livro do Eclesiástico, nós indiretamente vemos que a família é um dom natural da parte da criação de Deus. Mesmo que eu não fosse cristão, portanto, qualquer ser humano tem essa intuição. Eu não fui feito para viver sozinho. Deus me fez para viver em comunhão com outras pessoas. Nenhum ser humano é família. Está escrito na nossa natureza a vida em sociedade, a vida em comunidade, a vida em comunhão com os outros. De tal modo que o nosso psicológico, a nossas melhores consequências de vida, a melhor parte da nossa índole, ela só é desenvolvida assim, na comunhão com os outros, a partilha com os outros. Foi assim que Deus nos fez. Mas há algo que nos identifica a todos. Somos família. Todos nós somos filhos de alguém. E é isso que diz o texto
no livro do Eclesiástico. Todos nós somos filhos de alguém. E se você se reporta ao início da criação, os nossos primeiros pais eram filhos de Deus, eram criação de Deus. Todos nós temos essa relação de dependência. Alguém nos pôs nesse mundo, alguém nos criou, nem que tenha sido uma freira no orfanato, mas sozinho você não chegou aqui. Impossível isso. Já teria ficado para trás. Alguém cuidou de você. E aí, o primeiro pilar, o primeiro fundamento para que uma família seja, para que uma família aconteça, para que uma família seja abençoada, para que ela seja aquilo que Deus quer que ela seja. Primeiro fundamento, a palavra de Deus diz, é o respeito, que é um outro nome para o amor. Para que a gente não pense que seja um sentimento, sabe? Alguma coisa sentimental, não. A palavra que é usada é essa: honra teu pai e tua mãe. A Bíblia não diz ama teu pai e tua mãe. Interessante isso, né? O mandamento diz honra pai e mãe. É para poder traduzir para aqueles que não entendem. Eu posso até não ter muita afinidade com aqueles que me geraram. Pode ser até as pessoas mais diferentes de mim. Pode ser as pessoas mais esquisitas e estranhas da face da terra. Pode ser as piores pessoas. Mas eu tenho com eles uma relação de gratidão. E essa relação de gratidão se chama honra. Se chama respeito. Uma família que não é fundada no respeito não é família. Uma família que não se respeita não vai a lugar nenhum. Uma família que se destrói, ela se destruiu porque faltou respeito. Honra teu pai e tua mãe. E aí você vê as inversões. Como é que o mundo e o diabo destrói a família? Quais são as inversões que nós estamos vendo aí? Quando filhos passam a ter comportamento de dominação, de exclusão, de colocar para fora ao invés de trazer para perto, de rezar pelas pessoas e não odiá-las e não excluí-las. E aí veja, Deus traduz isso, bem coisa do Antigo Testamento mesmo, livro do Eclesiástico. Então Deus diz assim, olha, quer ver um exemplo prático do que significa honrar, do que significa respeitar? Quando teu pai e tua mãe estiverem velhinhos, cuida deles até o fim. Mesmo quando eles não estiverem mais te conhecendo, nem sabendo que você é mais filho deles, vai ser o momento que eles mais vão precisar de você. Com paciência, respeita teu pai e tua mãe. Na senilidade. E às vezes esse desprotegimento daqueles que cuidaram de nós acontece muito antes da velhice. Às vezes foi um erro de finanças que colocou aqueles que nos criaram no chão, na bancarrota, na miséria. E precisa ir o que precisa de nós. Quer coisa concreta? Quer compromisso concreto? Nunca humilhe seu pai e sua mãe. Nunca humilhe aquele que te criou, aquele que estendeu a mão para você. Nunca que eles passem por humilhação, principalmente vindo da tua parte. Isso significa honrar, respeitar a família. Que a caridade nunca seja esquecida, que você nunca se esqueça do bem que eles lhe fizeram. De algum modo, eles lhe fizeram um bem. De algum modo, um bem chegou até você. E você deve ser grato por isso e pelo resto da vida. Fantástico, né? Porque aí tira toda essa bobagem de sentimentalismo. Trata-se de algo muito concreto. E aí vem os resultados disso. Deus olha para isso, a vida olha para isso, e a vida passa a conspirar a favor de você. E a gente vê isso claramente, porque isso acontece com quem é pagão, isso acontece com quem nem tem fé. Quando essas pessoas honram, têm valor de família, respeito de família, as coisas prosperam ali, sim ou não? Ali você vê bênção. Ali você vê bênção. Primeira coisa que acontece, o texto do Eclesiástico diz isso 2 vezes. Deus olha com misericórdia, Deus olha com bondade e Deus perdoa os pecados. É a primeira coisa que acontece. Deus passa a ser misericordioso de um modo muito especial com essa família. Não que Deus não seja, mas é porque abriu-se ali espaço para Deus, entende? E fechou-se as portas para Satanás, para o mal.
Então fica mais fácil de Deus operar numa casa que tem respeito, uma família que se respeita. Qual é a outra consequência? Você passa a juntar tesouros na terra, diz o texto. Ou seja, a vida financeira, a vida material é abençoada. Quando o filho honra seu pai e sua mãe, a vida dessa pessoa prospera. Não tem como não prosperar. Deus abençoa. E essa palavra é verdadeira. Diz o texto ainda: você terá a alegria dos seus filhos. Sabe por quê? Porque o que você está plantando, você vai colher. O teu filho, ele está vendo como é que você trata o seu pai e sua mãe. O teu filho está de olho e observando como é que você trata as pessoas que fazem sociedade para você. As pessoas que fizeram bem para você. Como é que você trata os parentes? Como é que você trata? O que você diz? Na hora que você bate o telefone, o filho está ouvindo. Sabe, na hora que você termina de falar falsamente com alguém e bate o telefone e escolhendo a pessoa, teu filho está vendo. E o que você está plantando, você vai colher. A palavra de Deus não pode mentir, ela é verdadeira. Você plantou respeito na sua casa, você vai colher respeito. Eu conheço um pai pelo filho dele. E aí isso é sério, isso é muito sério. Você é o exemplo, você é o espelho daquilo que seu filho será. E se ele não der para a gente, se ele der errado, o problema é dele. Durma em paz, porque você foi para ele um exemplo, você foi para ele um referencial. É ele que não presta, não você. Essa tranquilidade, a palavra de Deus nos diz: no dia em que você orar, você será atendido. Olha que bênção. Deus ouve as tuas preces, porque Deus vê o respeito que há dentro da tua casa. Não tem baixaria dentro da sua casa. Não tem desrespeito da tua casa. Não tem inversão dentro da tua casa. Quem comanda a tua casa não é a Rede Globo de televisão. Quem comanda a tua casa não é celular. Quem comanda a tua casa não é Facebook. Quem comanda a tua casa não é Instagram. Quem comanda a tua casa é Deus. E o que você ora, o que você pede, se for da vontade de Deus, Deus coopera e as coisas caminham. A consolação na sua casa. Então você vai dizer para mim assim: padre, mas isso não é fácil. E quem disse para você que é? E quem disse para você que é? Exatamente porque, por natureza, as coisas não caminharam bem, a família se degringolou, a família começou a cair. A família começou a ser deturbada, a família passou a ser o lugar principal onde o inimigo ataca. É que a palavra diz no Salmo, que foi lindamente cantado aqui: bem-aventurado, bendito os que temem o Senhor e trilham os seus caminhos. É difícil se você não trilhar os caminhos de Deus. Mas agora então, veja o que Deus fez com a família. A família, que era um organismo natural, Deus a transformou em um organismo sobrenatural. Quando isso aconteceu? Quando Deus quis ser filho de uma família. O Verbo se fez carne em uma família para que a salvação começasse pela família. Veja por que o diabo tem tanto ódio da família. Veja por que o inimigo trabalha tanto contra a família. Porque ele sabe que é ali o lugar, é ali a célula máter, é dali que sai o verdadeiro cristão. Ali é a pequena igreja onde Deus salva, onde as coisas começam a acontecer. Então há uma pergunta a ser feita, e que o Evangelho da missa de hoje nos responde: qual é o bem mais precioso que possa existir numa família? E é São José que vai nos responder. Não é o ouro que os magos trouxeram, o incenso, muito menos, a mirra também não. Eu não vi São José pegar esse dinheiro e dizer assim: eu vou usar esse dinheiro que os magos me deram, porque São José era um pobre, era um carpinteiro. Vou pegar esse dinheiro e vou colocar o menino Jesus no colégio anglo-americano judeu. Não vi isso. Essa é a preocupação que eu vejo aqui em Alphaville. Pais se matando para dar o melhor colégio, a melhor escola mais cara, quando dentro de casa ele não tem, por exemplo, quando dentro de casa ele não tem absolutamente nada, achando que a escola vai dar para o filho aquilo que ele não vê dentro do lar. Eu não vi São José pegar esse dinheiro e dizer: eu vou comprar
comprar uma bela de uma casa, uma bela de uma mansão, para morar com o menino Jesus no melhor lugar. Num lugar assim, sabe, fechado, onde ninguém entre, onde tem a segurança. Que lugar é esse? Sabe assim? Eu não vi. Eu vi São José, ó. Aqui, ó. Parece para mim. Ó, São José, ó. Mãozinha fechadinha. Guardou o dinheiro. E o menino Jesus foi criado com austeridade. Um filho se cria com simplicidade. Um filho se cria não é entochando coisa dele, não é enchendo ele de coisas. Um filho se cria no amor e na presença de Deus. O que tem de mais precioso dentro de um lar chama-se Cristo Jesus. É Ele o nosso tesouro. E na hora que São José precisou do dinheiro, o dinheiro estava ali. Por quê? Porque Herodes queria matar o menino Jesus. Provavelmente o menino Jesus deveria ter 2, 3 anos de idade. Então é uma cena que às vezes a gente não entende. Se você fizer as contas, inclusive, da morte de Herodes, você vai ver que não era um bebê o menino Jesus. Ele já era uma criança. Imagina o trabalho de se deslocar com uma criança de 3, 4 anos e ter para o Egito. A mão de obra que isso deu. A parte toda de logística que isso significou. Dar condições. A família de Nazaré foi exilada, desterrada, despatriada. A família de Nazaré foi estrangeira. Isso que a gente vê acontecendo hoje pelo mundo afora. Mas São José tinha condições, sabe por quê? Porque ele pensou, porque ele calculou, porque ele colocou as coisas certas no seu devido lugar. Coisa que não acontece nas nossas famílias hoje. O menino tem 4, 5, 6 anos e você já quer dar para ele o melhor celular. Porque todo mundo tem. Para poder se livrar de conversar, para poder se livrar de ter que educar, põe lá na Peppa Pig, a Peppa Pig que vai educar. Imagina o menino Jesus com 6 anos de idade com o celular vendo Peppa Pig. Qual é o bem precioso que nós temos dentro da nossa casa? O que é de mais precioso? É Jesus. E aí muitos vêm aqui em Alphaville perguntar para mim assim: padre, o que aconteceu? Onde foi que eu errei? Eu vou dizer para você na sua cara o que aconteceu e onde foi que você errou. Jesus de Nazaré não foi o centro da sua casa. Foi nisso que você errou. Você achou que os estudos iam fazer isso. Você achou que ele ia receber valores pela própria sociedade. E hoje seu filho se perdeu. Hoje a sua família foi destruída e você vem perguntar para Deus o que aconteceu? O que aconteceu foi isso. Se Jesus é o tesouro, se eu tenho que salvar o menino da mão de Herodes, se Herodes tem ódio dele, é porque hoje ele continua, os Herodes de hoje continuam odiando a Jesus. Na noite de Natal eu disse aqui, pregando, nós nem sonhávamos. Eu dizia, olha, nesse momento tem cristãos sofrendo perseguição. Naquela noite, 18 católicos foram decapitados pelo Boko Haram, por aquele grupo terrorista, na Nigéria. Vocês viram a explosão na Somália, a Rede Globo, os meios de comunicação vendidos a Satanás, eles não vão dizer, aquele atentado foi contra cristãos. Nossos irmãos estão sendo perseguidos e assassinados pelo mundo afora. Sabe por quê? Porque Jesus é o tesouro dessas famílias. Você não sofreu nada para sair da sua casa e vir até aqui. E veio reclamando. E veio dizendo que ia demorar. E veio dizendo que não ia achar lugar para estacionar. Você não sabe o que significa ser cristão. Você não sabe o que significa ter Jesus como tesouro absoluto de uma família. Nossos irmãos estão derramando sangue no Oriente Médio. Nossos irmãos estão derramando sangue na Ásia. Sabe por quê? Porque Jesus é um valor para essas famílias. Era muito simples não ser perseguido. Bastava largar Jesus. Bastava abandonar Jesus. Não celebrar o Natal. Não ir à missa. Não tê-lo como referência. E ninguém sofreria. Ficaria tudo bem. Mas essas pessoas preferem a morte a criarem seus filhos longe da presença de Jesus. A ter uma família sem Jesus. Aí você vem perguntar para mim o que aconteceu com a sua família? Então eu não posso deixar de dizer. São Paulo diz na segunda leitura: olhe para a sua família
Olhe para a sua vida. E ao invés de reclamar, louve e glorifique a Deus. Do jeito que ela se encontra. Do jeito que ela está. A Bíblia é fiel. A palavra de Deus é fiel. E a palavra de Deus diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Se você crê, se para você Jesus é verdadeiramente o tesouro, você não tem que crer. Não há o que crer. Sabe qual é o nosso problema? A gente não consegue ser grato. Eu vou dizer para você por quê. Porque a gente fica comparando, entende? A nossa vida com a dos outros. E aí, ao invés de despertar o sentimento de gratidão, o que desperta em nós? Inveja, maledicência. A gente está sempre achando que a nossa família é a pior do mundo. E que as famílias dos outros parecem comercial de margarina, né? A gente vê agora nas redes sociais. Parece que é tudo lindo, e não é. Toda família tem crise. Todas as famílias têm problemas. A sua família não é a única que passa por vicissitudes, por dificuldades. Seja grato pela sua família. Louve a Deus pela sua família. Porque através de você, a sua família pertence a Cristo. Você colocou Cristo como Senhor. Estabeleceu a Cristo como Senhor da sua casa, da sua família. Louve a Deus por cada membro da sua família. São membros do corpo de Cristo. Por você, essas pessoas estão se achegando. Creia nisso, viu? Por você, através do que Deus está fazendo na sua vida, Deus está trazendo, aos poucos, viu? Vai fazendo a obra. E o que Deus começa, Deus termina. Então São Paulo diz assim: glorificai a Deus com ação de graças, com hinos espirituais, com cânticos espirituais, com hinos de louvor, com salmos que você cantou. A palavra de Deus é exatamente isso. É gratidão. O que nós vimos São José, eu não vi um homem desesperado, vocês viram? Não. Preocupado, com certeza, com pressa de arrumar as coisas, sim, rápido para pensar em tudo, com certeza. Mas não tem ali um homem desesperado, não tem ali um homem descontando na mulher, não tem ali um homem descontando nos filhos, dos problemas. Você tem um homem íntegro, inteiro. Que segurança para a esposa, que segurança para o filho. Quando um pai caminha junto com Jesus, quando você tem dentro de casa um homem que serve a Deus, um homem que obedece à voz de Deus, um homem que escuta Deus falando espiritualmente, é diferente, meu irmão. A segurança que um homem desse passa dentro de casa, que é o que nós não vemos mais, nós não estamos vendo mais isso. Onde é que estão os homens? Onde é que estão os São Josés dos dias de hoje? 3 vezes Deus falou com esse homem, dizendo para ele: faça assim, faça assado, dando a direção, a orientação do que ele deveria fazer, e ele obedecendo a voz de Deus. Louve a Deus pela sua vida. E diga para Deus: Senhor, abençoa a minha casa, abençoa o meu lar. Visita nesta noite, visita de um modo especial a minha família. Gratidão é o segredo da felicidade de uma família que vive em Cristo. E eu declaro nessa noite: a minha família vive em Cristo Jesus. Eu declaro nessa noite que as portas da minha casa estão abertas para Jesus e fechadas para tudo aquilo que queira destruí-lo, para tudo aquilo que queira matá-lo, para tudo aquilo que queira arrancar Jesus da minha casa. Eu renuncio. Senhor, tu estás a salvo no meu coração, no coração da minha família. Assim seja. Amém. Amém.